Boa noite! Essa mensagem é para você que vai assistir o replay da nossa live. Meu nome é Douglas Garcia, sou fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia forense e fisioterapia do trabalho. E o tema da nossa live é Começando do Zero na Perícia Fisioterapêutica. Então, para você que vai assistir o replay depois, o tema, eu vou contar aqui como é que foi a minha carreira e o que eu faria de diferente, quais seriam as ações assertivas que eu faria é, para desenvolver a carreira pericial e chegar até onde eu cheguei. Então essa mensagem é para você que vai assistir o replay depois. Boa noite, pessoal. Quem está chegando agora? Família? Ô, Júnior, vai cuidar da Giovana. Aldelon, seja bem-vindo. Maninha, seja bem-vinda também. Logo que vocês chegarem, eu estava dando uma saudação para quem vai assistir o replay da nossa live aqui. Fache SST, desculpa aí se a minha pronúncia não foi correta. Como de praxe, a gente tem que esperar uns minutinhos até o Instagram avisar o povo que estamos ao vivo. E depois, como eu sou perito judicial e eu prezo muito pelo rigor do horário, 19h35 eu vou começar a falar do assunto da nossa live. Como começar do zero, começando do zero na perícia fisioterapêutica. Olá, Roselaine, seja bem-vinda. Vamos lá. Leiliana, seja bem-vinda. Voltou. Parecia que tinha caído, mas voltou. Leile Santana. Vou acenar para você aqui. Muito bem. Ó, Paulinho, tudo bom? Olá, Camila. Seja bem-vinda. Alan, seja bem-vindo. Para quem chegou agora, a gente espera uns minutinhos, uns 5 minutinhos só para o Instagram começar a entregar, avisar o povo aí que a gente está ao vivo. Mas, sem mais delongas, 7h35, 19h35 eu vou começar a falar mais sobre o tema da nossa live. Começando do zero na perícia fisioterapêutica. O que dá para fazer? Como começar? Muito bom. E aí, pessoal, estão acompanhando o meu Instagram, estão gostando das postagens? Se quiserem sugerir temas para as postagens também, porque às vezes a gente fica repetitivo. Eu tenho tentado, dentro dessa área de perícia fisioterapêutica, expandir os horizontes, mostrar o alcance do nosso trabalho, onde ele pode alcançar em diversas esferas, seja na jurisconsultoria, seja na assistência técnica, na perícia judicial, enfim, onde a gente consegue performar tranquilamente com todo o nosso conhecimento. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo também. Seja muito bem-vindo. E podem me chamar no direct, responder, interagir. Eu queria saber mais sobre isso. O Vitor já deu uma ideia de nós fazer lá na Peritoteca um podcast sobre a perícia previdenciária, sobre a aceitação do laudo fisioterapêutico. A gente está levantando dados, mas a gente hoje gravou um episódio sobre uma introdução sobre a perícia previdenciária, para a gente já largar algum assunto aí para introduzir a coisa.
Muito bem, vamos começar a falar então. Por que eu tive a ideia de fazer essa live com esse tema? Porque todos os dias eu recebo alguém me pedindo, poxa, como é que eu faço para começar? Por onde eu começo? O que eu tenho que estudar? Onde é que eu olho? Enfim, como é que eu começo, né? E aí, ou eu respondo alguém no LinkedIn, ou alguém me chama no Instagram, ou alguém me manda um e-mail, até o conselho, às vezes, como eu sou da Câmara Técnica, o pessoal, né, me chama, Douglas, mas vem cá, como é que começa? Então, assim, eu vou tentar contar primeiro a minha trajetória, de como eu cheguei até onde eu cheguei, né? Hoje eu sou fisioterapeuta do trabalho, sou pós-graduado em fisioterapia forense, sou perito sênior pela ABFF, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Forense. Eu sou sócio fundador da Abrapef. Aliás, hoje eu sou vice-presidente da ABFF, né? Então, tenho uma carreira por trás disso. Sou perito do juízo no TRT4. Eu já atuei em mais de 600 processos trabalhistas. Eu já atuei em mais de 200 processos como assistente técnico, mais de 200 processos como jurisconsultor. Então, existe uma carreira construída por trás disso, né? E como que isso aconteceu? Eu acho que vale a pena contar a história antes de dizer exatamente o que eu faria se eu começasse do zero hoje. Então, eu sou formado pela UBRA desde 2003. Eu me formei, então, fisioterapeuta em 2003. E logo que eu me formei, eu mais ou menos trilhei a carreira, ou trilhei o caminho que todos nós, pelo menos lá nos anos 2000, faria. Imediatamente quando eu saí da faculdade, eu era um bom estagiário e eu fui efetivado na clínica que eu trabalhava. Então eu trabalhava como fisioterapeuta numa clínica ambulatorial em Porto Alegre, que não é a minha cidade natal. Depois de um ano trabalhando em Porto Alegre, eu tive uma oportunidade de trabalho em Caxias numa outra clínica. Então teve uma pessoa que montou uma clínica de fisioterapia e aí ele me convidou para trabalhar com ele, ser o responsável técnico, atuar e tudo mais, e foi o que eu fiz. Quando eu estava estando em Caxias, eu tinha muito tempo ocioso e aí eu comecei a buscar atendimentos domiciliares e tal, e tive a oportunidade de começar a fazer plantões no hospital, na UTI neonatal. E fui trabalhando em UTI e tal, e aí foi aumentando a carga horária na UTI e trabalhando mais no hospital, e aí eu continuei trabalhando no hospital, trabalhando ambulatorial. No tempo que sobrava eu fazia algum atendimento domiciliar, só que o tempo foi passando e eu comecei a ter aquela sensação de que todo fisioterapeuta, não todo, mas a grande maioria da nossa classe tem, que é aquele sentimento de desvalorização profissional, né? Você trabalha e não vê um retorno financeiro interessante. A remuneração é baixa, né? Nos anos 2000 já ganhava muito mal. No hospital, o plano de saúde pagava R$ 5 a sessão, sujo. Nós tínhamos que emitir nota fiscal, então tirava os impostos, dava menos de R$ 4. Então é um valor hora que não está à altura da nossa profissão. Eu tinha muito medo de perder o emprego, porque eu já sabia que o mercado de trabalho era muito difícil, que era um mercado de trabalho né, assim, que não tem vaga, tu não encontrava vaga para trabalhar, então eu tinha muito medo de perder o emprego. Todo mundo que tu conversava vinha com aquilo, mas o mercado está saturado, te cuida, não tem mais para onde ir, não tem mais onde trabalhar, tá tudo saturado, e esse papo ficava com essa... E eu tinha também aquela crença limitante que a fisioterapia não dá dinheiro, né? Porque não tem como... não existe um sucesso profissional na fisioterapia. E esse pensamento foi se alongando, né? E até o ano de 2010, mais ou menos. Então, praticamente foram 7 anos nessa vida corrida, né? E sempre trabalhando de domingo a domingo, e plantão, e fazendo domicílio e tal. E aí eu disse, cara, tem que mudar, eu preciso encontrar uma área para trabalhar, eu preciso encontrar uma área onde a minha hora tenha valor, que a minha assinatura faça diferença em alguma coisa. E aí, como eu não acredito no acaso,
Em 2011 eu estava participando das eleições do Conselho de Fisioterapia e lá eu conheci um fisioterapeuta que durante a nossa conversa ele disse assim, eu disse, eu não te conheço, tu é da onde? Estou trabalhando em Joinville. Trabalha com o quê? Trabalha com perícia. Largou a fisioterapia, até brinquei com ele, né? Disse, não, faço perícia e tal. E aí ele me explicou o que ele fazia e eu fiquei encantado com aquilo. Ele disse, meu Deus, é isso que eu quero. Eu quero alguma coisa que seja diferente, que tenha valorização profissional, que eu mude a vida de alguém assinando alguma coisa e tal. E aí eu insisti, conversa vai, conversa vem, ele fez uma ligação, pediu meu endereço e pediu para que uma pessoa me mandasse um livro. Disse, olha, ligou e disse, tem um maluco aqui em Caxias do Sul que quer muito conhecer esse trabalho de perícia e manda esse livro para ele. E aí eu recebi esse livro aqui, Fisioterapia Forense. Esse livro aqui é do professor Ricardo Wallace das Chagas Lucas, foi ele que mandou para mim. Quando eu recebi esse livro é cheio de termos jurídicos. Ele é um livro de direito praticamente. Só que como colocar a fisioterapia dentro do direito é esse livro aqui. E aí eu li esse livro e não entendia nada. E eu lia de novo, e eu lia, mas eu disse, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença para mim esse livro. É esse conhecimento que eu quero. E aí eu comecei a buscar alternativas para estudar, né? Para estudar sobre o tema. Só que lá em 2011 a gente não tinha uma rede social tão forte. Eu fui atrás dos artigos que o professor Ricardo Wallace tinha escrito. Na época eu já sabia e descobri, né, que nós tínhamos a outra referência, que era o professor Veronese. E aí comecei a consumir esses materiais, mas eu não tinha oportunidade de ir para São Paulo para estudar, eu não tinha dinheiro para isso. Honestamente, em 2011 foi quando nasceu o meu filho, o primogênito, quer dizer, tá um quebrado, né? Como é que eu ia fazer? E aí teve um curso no Rio Grande do Sul, que o nome era Perícia Judicial e Ergonomia para Fisioterapeutas. Quem ministrou esse curso foi o Dr. Leonardo Rodrigues, que é um fisioterapeuta do trabalho, que hoje, para tu ver como eu não acredito em sorte, né? Eu acredito em esforço, em dedicação, em estar preparado para as oportunidades. Hoje, o Dr. Leonardo, ele é o coordenador da ergonomia do grupo JBS, ele é do compliance da JBS. Então eu tive a oportunidade lá em 2011 de estudar com um cara fantástico, que sabia muito de ergonomia e perícia. E aí ele deu esse curso, eram 6 módulos durante 3 finais de semana, onde ele vomitou conhecimento. Porque imagina ensinar direito, perícia, ergonomia em 6 dias. Cara, ele mandou aquilo assim, vomitou na gente. E eu peguei aquele conhecimento e disse, agora vamos pôr em prática. Porque o conhecimento sem ação, ele não serve para nada. E aí eu comecei a conversar com alguns advogados e bem assim, pegar o nome na lista assim dos advogados e vou ligar para esse aqui. Fulano, eu sou fisioterapeuta e tal, e trabalho com assistência técnica, perícia. Mas como é que tu faz? Eles não sabem, o advogado não sabe o que a gente faz. Nós, fisioterapeutas, não sabemos o que a gente faz, quiçá os advogados e os juízes. Então a gente tem que explicar, tem que doutrinar, tem que evangelizar. Aí eu disse, olha, eu posso te ajudar nas causas assim, expliquei para o cara. Aí ele disse, não, beleza, vamos trabalhar, surgindo uma oportunidade eu vou te chamar. E aí ele conversa vai, conversa vem, liga para outro, liga para um, liga para lá, e vai, e era difícil, porque as pessoas não acreditam que a gente tem esse potencial, e vai daqui, vai dali, até que, o cara me disse, eu tô com uma empresa aí que vai ter uma perícia ergonômica lá, e eu vou precisar de um assistente técnico, eu vou te indicar. Aí ele me indicou, eu fui fazer a perícia, fui como assistente técnico, fiz quesitos estratégicos, estudei bem o caso, claro, no meu conhecimento super mega raso que eu tinha na época,
mas mesmo conhecimento muito raso já ajudava muito, porque não tinha, nós fisioterapeutas, nós temos facilidade em trabalhar com ergonomia porque muitas das questões de adoecimento é biomecânica. Então eu não preciso saber sei lá, eu não preciso ter um grande conhecimento de ergonomia para saber que se o cara trabalhar com o braço a 120 graus, ele vai adoecer em algum momento, né? Então, peguei esse conhecimento e aí, cara, a ação foi procedente e o advogado ficou muito contente com o meu trabalho, com o fato de eu ter feito os quesitos estratégicos, bem pensado e tal. E ele me, né, quando a gente foi falar de honorários, eu tinha aquela crença limitante que o fisioterapeuta não. Eu nem tinha falado em honorários com ele. Aí ele disse: Olha, Douglas, agora nós vamos ter que acertar os honorários, né? Eu digo: Não, tudo bem. Eu nem sabia quanto cobrar. Eu não tinha aprendido isso lá no curso. A gente não conversou sobre isso. E aí, quando ele me perguntou, eu rebati a pergunta. Olha, o que o senhor está acostumado a pagar no mercado? Já imaginando assim, sei lá, vai custar um pouquinho mais de uma sessão de fisioterapia, tipo R$ 100, né? Que era um luxo ganhar R$ 100 numa consulta fisioterapêutica ou numa intervenção fisioterapêutica. Eu falei sessão e o Thiago tá me assistindo e infartou lá. Ele disse que sessão é sessão é só no cinema. E aí o cara disse: Não, olha, aqui a gente está acostumado a pagar um salário mínimo e meio. Caramba, quando o cara falou isso, eu caí, eu desmaiei, eu vi Jesus Cristo. E eu disse: Caramba, sim, tá ótimo. Meu Deus do céu, cara. Eu ganhei numa perícia que eu precisava trabalhar um mês no hospital. E aí eu peguei esse dinheiro e disse: Não, esse dinheiro eu vou reinvestir na minha carreira. E novamente, por coincidência, a primeira turma de pós-graduação de fisioterapia forense abriu em Curitiba. E eu naquela pindaíba, né? Curitiba, eu moro em Caxias do Sul. Como é que eu vou fazer, cara? Bom, eu tinha dinheiro ali, eu tinha conseguido juntar um dinheirinho para pagar as prestações da pós e tal, mas e aí? E aí que tem que fazer valer. Fui de ônibus e dormi num albergue, que ficava tipo 10 quadras da onde era a aula. E aí cara, foi difícil, né? Foi desafiador. Só que nesse meio tempo, quanto mais eu emergia na fisioterapia forense, mais trabalho aparecia. Né? Então começou a surgir mais assistências técnicas, começaram a surgir mais jurisconsultoria, e aí eu comecei a atuar mais forte com isso. Muita consultoria, muita assistência técnica para reclamante, porque as reclamadas não davam oportunidade. Essa, em especial, me deu essa oportunidade porque o advogado me bancou, e é um advogado que eu tenho contato até hoje. Esse advogado, então, até me passava, mas tinha o que dava, digamos, volume de trabalho eram os autores, né, os reclamantes, enfim. E aí, comecei a trabalhar, comecei a me especializar mais, continuei na pós, fui conseguindo melhorar, porque a pós era um módulo presencial, 4 à distância, depois mais um presencial, 4 à distância e o último presencial. No segundo, que foi presencial, eu consegui de avião, então já dei aquela melhoradinha, fiquei no hotel, meia boca, mas fiquei no hotel. Então a própria fisioterapia forense foi me dando subsídios e continuei trabalhando paralelo, ambulatório, continuei trabalhando com o hospital. E quando eu estava terminando a pós, aí eu saí da clínica, continuei com o hospital, continuei com o domicílio e continuei investindo nessa carreira. Fui me especializando, fui fazendo a parte de fisioterapia forense, fiz alguns cursos paralelos. E aí em 2014, em junho de 2015, depois de muita experiência que eu peguei como assistente técnico, como jurisconsultor, olhando os processos, acompanhando os peritos, vendo o comportamento deles, como eles conduziam as perícias, quais eram as principais dúvidas, como que as partes se comportavam. Então eu fui ganhando essa experiência como assistente e aí em junho de 2015 eu tomei coragem e fui falar com o juiz, porque o meu sonho era ser perito do juízo. Esse era o meu sonho, porque você pode trabalhar nessa área sem ser perito.
do juízo. Você pode ser o assistente técnico. E, cara, eu conheço assistente que ganha muito mais dinheiro que eu. Enquanto eu faço 1, 2 perícias por semana, ele faz 10. E ele recebe à vista. Eu ainda tenho que esperar o processo terminar. Mas era uma questão de satisfação pessoal, de alcançar um objetivo. Eu tinha um sonho de ser perito do juízo. E aí eu fui conversar com o Dr. Marcelo Porto, que é o juiz aqui da vara especializada que eu atuo. E eu fui lá conversar com ele e disse, olha, doutor, eu não sei se o senhor tem a oportunidade, a gente nunca conversou longamente, né, só algum evento e tal, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver o meu trabalho. Ele disse, não, eu conheço o seu trabalho. Eu olho sempre o parecer que o senhor junta nos autos. Me interessa muito o que o senhor escreve. Então ele já conhecia o meu trabalho. E aí eu disse, pois é, doutor, eu acho que eu estou preparado agora para colocar os meus serviços à sua disposição. Eu gostaria muito de ser perito do juízo, perito do senhor. Ele disse, ok, para mim é ótimo, eu quero muito que você venha trabalhar comigo também. Claro, a minha vida foi muito facilitada, até a Karine está aqui na live. A Karine foi a primeira perita fisioterapeuta dele. E ela, com o trabalho fantástico que ela fez, ela abriu a porta. Ela não abriu a porta, ela abriu uma porteira, né, cara? Sei lá, cara, as portas escancararam, porque o nosso laudo ele é muito completo. Muito completo. É infinitamente melhor do que muitos profissionais, porque nós somos completos. Nós conseguimos olhar o ser humano e colocar ele dentro do trabalho. E tudo que acontece com ele lá dentro daqueles movimentos e tal. Então eu fui conversar com o juiz e o juiz, não, ok, só o senhor tem uma condição para o senhor vir trabalhar comigo. Eu digo, não, ok, qual seria? O senhor não pode mais fazer assistência técnica. E também eu gostaria que o senhor não fizesse consultoria em ergonomia na região, porque eu preciso que o senhor seja equidistante das partes. Né? O que é equidistante da parte? O perito não pode ser nem de um lado nem do outro, ele tem que ser neutro. E para ser neutro, tu não pode ter trabalhado com advogado, não pode ter trabalhado com, né, enfim, com as partes, né? Porque senão você é impedido ou você é suspeito. E aí, né, desde 2015 para cá, eu venho, então, sou perito oficial da 6ª Vara do Trabalho, que é a única vara especializada em doença ocupacional e acidentes típicos do interior do Brasil. Então é um orgulho imenso para mim trabalhar na vara especializada. Além da vara de Caxias, eu atuo em 2 varas que são 40 quilômetros da minha cidade, que é Bento Gonçalves, que é um polo moveleiro. Também há muito tempo dividi a agenda com a Karine, depois a Karine ficou rica, não quis mais trabalhar, porque ela trabalhar com perícia. E aí hoje, por exemplo, nessas varas eu tenho agenda, só eu tenho agenda. Então todas as perícias que vêm para mim, graças ao reconhecimento do juízo em relação à qualidade do laudo fisioterapêutico. E não é do Douglas, é do fisioterapeuta mesmo. Todos nós somos excelentes na avaliação do movimento humano. Nós fomos construídos assim. É intrínseco a gente. Então nós somos excelentes nisso. Não tem como ser diferente. E, mais recentemente, paralelo a isso, eu abandonei mais ou menos todas as atividades que eu fazia paralelas à perícia. Mais ou menos em 2014 eu saí do hospital, eu parei para não mentir, gente, eu tenho um domicílio que eu faço há 15 anos, que é uma senhora que eu atendo, que ela, se eu deixar de atender ela, acho que ela vai a óbito. Ela não aceita e tal, e eu vou. Cara, é bem bom pra mim, porque desopila a minha cabeça, a gente vai lá, a gente faz exercício, a gente conta piada, então tem um paciente ainda que eu atendo dessa época, mas de 2014 pra cá, eu só trabalho com fisioterapia forense, jurisconsultoria, assistência técnica e perícia judicial. E mais ou menos em 2014, para quem não sabe, além de fisioterapeuta, sou despachante de trânsito. Então eu entrei também na área do DPVAT, fazendo as assistências e também, principalmente, atuando na área administrativa, fazendo os pareceres para a pessoa pleitear o DPVAT. Então eu atuo também nessa área, e o ano passado, em virtude da reforma trabalhista, as perícias diminuíram bastante. Nossa,
Caíram, sei lá, 70% o número de perícias. Então, eu resolvi migrar para outras áreas. Aí eu fui para a fazenda pública, que eu nem sabia que podia fazer, comecei a estudar um pouco daqui, um pouco dali, e encontrei a necessidade de um juiz de farroupilha em processos para, por exemplo, definir se a pessoa precisa ou não um tratamento específico envolvendo fisioterapia, principalmente o Bobat, o treino de marcha suspenso e órteses, próteses, cadeiras especiais e etc. Então, eu fui para esse lado e comecei a fazer essas perícias na fazenda pública, que é muito legal. Tu trabalha com pacientes especiais, com pessoas com deficiência, pessoas que estão há anos esperando um tratamento especial e o SUS não cobre. Então, a pessoa pede na justiça e o juiz, a pergunta que o juiz me faz é: Douglas, esse paciente vai se beneficiar com esse tratamento? Vai fazer diferença na vida dele? Óbvio que vai. Muito, porque esse tratamento é assim, é individualizado. Dou todos os elementos técnicos para o juiz. E depois ele decide. Não, realmente o Estado tem que pagar. E aí ele vai lá e faz o Estado pagar. Questões domiciliares, pacientes que precisam de atendimento domiciliar. E aí eu fui para a fazenda pública. Além da fazenda pública, eu comecei a atuar também nas perícias previdenciárias, como assistente técnico e jurisconsultor. Dentro da jurisconsultoria é um universo gigante, porque muitas questões técnicas decidem os processos e o advogado não está preparado para isso. Ele não está preparado para fazer essas questões técnicas. Então, a gente pode contribuir muito. Quer ver um exemplo? Os advogados confiam tanto na gente que eles vêm, depois de um tempo, né? Você tem que conquistar isso. Você precisa doutrinar, ele precisa ter uma confiança em você. Hoje eu tenho, conversando com um advogado, até um advogado de Porto Alegre, veja bem, eu estou em Caxias do Sul, dou jurisconsultoria para ele em Porto Alegre. Ele me ligou e disse: cara, olha só, eu tô querendo fazer um acordo com a parte lá, com a reclamada, mas eu não tenho nem noção do tamanho do estrago do joelho do meu paciente. Tem como tu me dizer mais ou menos o estrago que tem ali para nós, de repente, fechar um acordo e tal? Eu disse: vamos ver, manda os documentos aqui para mim olhar. Aí mandou os documentos, a gente fez uma teleconsulta, conversamos e tal. Eu disse: olha, pelos documentos, pelo que eu conversei com o paciente, pelo que eu vi, eu estimo que ele tem aí uma redução moderada da funcionalidade e eu acho que tu poderia pedir tanto, né? Falei um valor lá com base no DPVAT, com base na CIF, não é uma coisa assim empírica, né? A gente tem uma experiência, né? Depois de 9 anos nessa trilha aí, né? E aí o advogado nos ligou hoje, feliz da vida, porque com base na nossa opinião técnica ele tinha fechado um acordo num valor muito expressivo, não vou falar por uma questão ética, mas que ele não, que só o acordo foi muito bom para o paciente, para ele, para não ter o litígio, porque ele ia ter muito tempo perdido, era uma causa difícil, o paciente com dificuldade para falar, então estava muito contente. Então veja só, a opinião técnica nossa, fisioterápica, com base na semiologia fisioterapêutica, é capaz de ajudar a firmar um acordo. Sensacional, né? Veja só onde é que a gente vai parar, né? O tamanho da nossa expertise nesse sentido. E aí, hoje, então, atualmente, eu só trabalho com isso. Assistência técnica, jurisconsultoria e perícia judicial. Dentro disso eu tenho um braço de ergonomia. Por que eu fui pro lado da ergonomia? Não é porque eu gosto muito, tá? Até o meu sócio, o Thiago, o Bruno, também é meu sócio, a gente conversa, o Bruno largou a ergonomia, ele disse que não aguentou, ficou só com a perícia fisioterapêutica. E o Thiago gosta muito de ergonomia. E eu fui para esse lado porque é onde tem mais a demanda, né? Ainda é a perícia trabalhista com a questão ergonômica, ainda é a mais requisitada. Mas ela é requisitada porque a gente não migrou para as outras áreas. Que a gente não foi para a perícia previdenciária, que a gente não foi para o DPVAT. Então está na hora de a gente ir para esse lado, né? Para nós abarcarmos... esquece. Pegar essa área aí também, entende? Então, nossa, nós temos muito potencial. Mas vamos lá. Se eu fosse começar do zero hoje,
Olha, acordei de manhã, quero virar perito. O que eu faço? A primeira coisa que vocês vão ter que pensar é essa transição de carreira que eu fiz da CLT para o empreendedor. E essa transição é a mais complicada porque nós não temos noção de empreendedorismo. A gente não sabe se vender, a gente acha feio cobrar, a gente fica em... Ai meu Deus do céu, se eu cobrar, o cara vai ficar bravo comigo, ai mas eu acho que eu não valho tanto e tal. E isso é da gente, nós somos sensitivos demais, a gente se sensibiliza com a dor do paciente. Normal, cara. Eu demorei anos para aprender a vender, estou ainda aprendendo, cheguei a comprar curso para aprender a vender porque eu não sabia. Então essa transição do CLT para o empreendedorismo é a primeira coisa que a gente tem que refletir, porque o mercado não está pronto, ele é gigante, tem muito potencial, ele é escalável, ele é super remunerado, mas ele é fechado. Não adianta você fazer o curso de perícia e para sua cidade abrir a boca e dizer, ó, cheguei, sou perito, sou assistente, me contratem. Não vai acontecer, honestamente. Vai ter que fazer o que a gente faz. De ir lá para o LinkedIn, procurar os escritórios grandes de advocacia, ligar para o cara, marcar uma reunião, ser persuasivo, dizer para ele, olha, eu economizo o teu tempo. Em vez de tu ficar até tarde trabalhando nessa causa, manda para mim que eu vou arrumar para ti. Eu vou aumentar a taxa de sucesso da tua ação. As pessoas olham para onde está o dinheiro. Então, primeira coisa, estou disposto a empreender aos poucos, né? Sair da CLT e quem já é empreendedor, quem já tem o seu consultório, já tem sua clínica, ótimo, vai agregar um serviço. Vai trazer um serviço para dentro da clínica, principalmente as avaliações físicas, as perícias fisioterapêuticas, que são aquelas do DPVAT, da Previdência, a criminal, todas essas dá para fazer dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Depois, eu refletiria sobre os atores do processo. Quais são os atores que papéis eu posso assumir? Então eu posso ser jurisconsultor, assistente técnico ou perito. O perito é o mais difícil de todos. Por isso que a gente bate no martelo. Perícia não é bico. Se você fizer um curso meia boca e você se candidatar a perito e você for nomeado porque tem carência no interior, principalmente o juiz precisa, e você dá de cara com assistente técnico super experiente, ele acaba com você. Ele anula o seu laudo e você é destituído, você nunca mais vai ser nomeado naquela vara. Então o perito é o mais difícil. Então deixa por último esse. Pensa no assistente técnico ou no jurisconsultor. Esses dois é o mais fácil. O assistente, ele é franco atirador. Ninguém audita os documentos dele. Se ele entregar um documento no processo, ninguém vai lá olhar se ele errou, se ele fez alguma coisa errada. Agora o perito não. Quando o perito larga o laudo, a parte que se sentiu prejudicada, ela vai macetar você. Ela vai dizer que você errou no método, diz que você foi tendencioso, que você não respondeu os quesitos, que o seu laudo é uma porcaria, que o seu currículo é ridículo, e vai, cara. Por quê? Porque envolve dinheiro. Você tem noção? Uma causa trabalhista envolvendo o ombro da pessoa, se ela tiver 40 anos por aí e ficar provado que a lesão é do trabalho, vai passar de 300 mil reais. Quebra a empresa, cara. Então pensa no peso da tua assinatura. Por isso que quando tu é assistente técnico e a causa é de ombro e você olha e você já imagina que aquilo vai bater na casa mais de 100 mil reais e você cobra de honorário 2 mil reais, a empresa paga rindo. Porque ela pensa, cara, estou contratando um cara que vai me ajudar a me defender dessa bomba. Entende? Então, faz muita diferença, cara. Nós temos um poder na assinatura fantástica. Vou perdendo as perguntas aqui. Deixa eu ver, depois eu vou tentar olhar as perguntas, tá? Prometo. E se eu não responder, me chama no direct depois. Então, eu ia entender os meus atores, como que eu ia trabalhar nessa do jurisconsultor para o perito, e com certeza o perito ia deixar por último. Porque na época eu não sabia, mas hoje eu sei que o perito é o cara mais exigido. Então você tem que ter uma cancha para ir para a perícia, né?
Aí eu ia ver as áreas de atuação. E aí eu ia começar a entender as áreas de atuação. Poxa, beleza, eu posso ser perito, assistente ou jurisconsultor, mas e onde é que eu vou? Bom, então vamos lá. Posso ir para a área trabalhista, e na área trabalhista eu posso assistir às partes, tanto as empresas quanto os empregados, ou ainda trabalhar para o juízo, ou fazer a jurisconsultoria de todos, menos do juiz, né? Então eu ia olhar para ver essa questão do corporativo, né? Aí você tem o apelo de vender o seu serviço como ergonomista, como proteção jurídica, ergonomia forense. Então você tem esse lado mais apelativo. Para quem é fisioterapeuta do trabalho, é um baita serviço, sabe? Faz diferença. Na hora da contratação da tua empresa, tu dizer para o teu cliente, olha, se tu tiver qualquer problema judicial, fica tranquilo que aqui é assistência técnica de responsa. Nós somos muito bons em assistir você em processos jurídicos. Cara, o braço da empresa, o jurídico da empresa vai te abraçar na hora. Então, nesse contexto é sensacional essa parte. Depois eu ia para a área previdenciária. Na área previdenciária, eu posso assistir os autores, melhor dizendo, o ator do processo, o autor. A pessoa que está pleiteando o benefício e não consegue. Posso assistir direto aquela pessoa ou o advogado. Muitos colegas hoje, por saber do que eu faço, e é preciso doutrinar os colegas também, eu recebo direto do meu colega. Ele diz assim, olha, Douglas, eu tô com uma paciente aqui mastectomizada que fez linfedema no membro superior e ela não está conseguindo se encostar no INSS. Tu faz um laudo para ela? Faço. Eu faço os laudos e entrego para o paciente vai para o INSS. Eu não posso garantir para ele que ele vai conseguir, mas a chance é muito grande, né? Então, eu recebo demandas do meu colega, recebo demanda do advogado, e as demandas do advogado, elas vêm, ele não sabe o que ele está pedindo, o que ele está precisando, tem coisas que só a gente pode resolver. Quer ver um exemplo? Que o advogado ficou assim, maravilhado com a nossa capacidade de raciocínio clínico, que ele tinha um cliente que estava sem benefício desde 2012, por aí, ele não conseguia provar que o início da doença dele era nessa época aí, quando ele tinha sido atropelado por um trator. Todos os documentos que ele tinha, nosológicos, os exames, era de 2015, 2014 para frente. 2015, 2016 para frente. Mas o importante era retroceder, melhor dizendo, lá para 2012. E aí, conversa vai, conversa vem, debatendo, eu tive uma ideia, quem sabe vamos levantar o prontuário dele do postinho, para ver as consultas que ele ia fazendo. Foi difícil, o cara morava longe e tal, tive que ligar, falei com o médico, expliquei para ele, olha, é importante para o paciente, ele está sem receber, ele está passando fome, ele precisa do benefício. Se você me mandar o prontuário e eu achar alguma assinatura sua que ele se queixou do quadril, eu vou fazer um link. Beleza. O cara mandou o prontuário e eu achei diversas consultas onde o cara estava se queixando do quadril. E aí a gente construiu uma tese, dizendo, olha, por mais que o documento prove que a doença, a prova, o exame complementar mostrava adoecimento em 2015, esse quadril está mal desde 2012. E a gente fez uma tese em cima disso e o juiz acatou. E a pessoa recebeu os honorários, recebeu todos atrasados desde 2012. Deu quase para comprar uma casa. Então isso é fisioterapia forense. É fazer a diferença na vida da pessoa. É isso que a gente faz na nossa essência. A gente pega o paciente acamado e bota em pé. A gente pega o paciente lá em ventilação mecânica e bota o cara para a vida de novo. Nós estamos em evidência agora, né, na pandemia, na fisioterapia respiratória, que é fantástica. Mas o fisioterapeuta forense, através do seu conhecimento, ele também faz a diferença na vida da pessoa, que nem nesse exemplo. Então eu ia buscar todas essas áreas de atuação securitária, então perícia securitária envolvendo o DPVAT, que a gente já falou, criminal, atrás ajudando as pessoas que sofreram erro médico, sofreram erro fisioterapêutico, etc. E fazenda pública eu já falei. E o que eu faria? Bom, eu já sei
que eu vou ir para essa área, já sei os papéis que eu posso assumir, eu já sei as áreas, mas eu não sei que curso fazer. Primeira coisa, eu ia buscar todos os fisioterapeutas referência no mercado e começar a seguir esses caras. Então assim, ó, seguir o Thiago Marchese, que é perito, a doutora Karine, o doutor Bruno, a doutora Rebeca da Abrapef, a Aniele Martins, a doutora Vanessa, o doutor Marco Gama, o doutor Emerson, doutor Veronese, doutor Ricardo Wallace das Chagas Lucas. Cara, tem a doutora Amanda, que é especialista em fisioterapia forense militar. Eu nem sei como é que faz, cara. Pensa só, já tem uma colega nossa especialista nisso. Eu ia seguir todos esses caras e eu ia consumir todo o conteúdo gratuito que eles têm. Porque daí eu sei com quem eu quero estudar. Pô, eu gostei mais do jeito que o professor Veronese fala. Ótimo, ele é excelente. Ah, gostei mais do Ricardo. Vai com o Ricardo. Doutora Rebeca tem curso. Doutora Karina Kelly tem curso. Doutor Thiago Devuono tem curso. Vai lá, ouve. O Thiago produz bastante conteúdo. Tem canal no YouTube. Vai lá, consome o conteúdo dele. Bah, gostei, é assim que eu quero. Curso com o cara. Agora, pelo amor de Deus, não comprem apostila achando que é perícia. Pô, cara, tô vendo uma disseminação de curso de perícia, os caras vendendo apostila a R$40. Vocês não vão se transformar em fisioterapeutas forenses num curso de R$40 de apostila. Não vão. Não percam o seu precioso tempo fazendo isso. Outra coisa, estudem perícia com fisioterapeutas. Um advogado não tem nada a te ensinar. Não tem nada a te ensinar. Ou você acha mesmo que um advogado vai preparar você para avaliar um esmagamento da mão? Não vai. Não é dinheiro fácil. É muito bem remunerada a área de fisioterapia forense? Sim. É igual a estética. Igual outras áreas aí da fisioterapia, mas eu acho que a perícia, a estética e a ergonomia são, fisioterapia do trabalho, melhor dizendo, são as top 3 hoje. Amanhã depois pode ser que não seja. Mas hoje, com certeza, são as que têm o valor hora bem melhor. Então, assim, consuma o conteúdo dessas pessoas. Ah, mas o cara não produz conteúdo. Ah, mas e será que se ele não entrega nada gratuito, ele vai te entregar o pago? Será? Só porque você está pagando? Pensa bem. O que eu posso dizer? De tanto ver essa disseminação, de ficar triste das pessoas cobrarem dos outros e não entregar nada, eu e o Thiago, a gente fez a peritoteca. Cara, a peritoteca, se tu pegar um papel e uma caneta e você ouvir a primeira temporada, você constrói a carreira do perito. Pô, tem dica, tem insight, tem conselho. No meu blog tem uma carrada de material. E se você pedir para mim, eu entrego. A única coisa que eu não dou, quem já conversou comigo sabe, eu não faço mentoria por WhatsApp. Né? Porque meu tempo eu uso para sustentar minha família. Mas eu respondo a todos. Dentro da medida do possível, eu faço bem tranquilo. Eu faria um curso com alguém que realmente entregasse o que promete. Começaria como assistente técnico, jurisconsultor, ia ganhando experiência, quando eu me sentisse seguro. E se eu queria ser perito, se eu tinha esse sonho de me transformar perito do juízo, eu iria me candidatar a ser perito do juízo. Então, esse seria o passo a passo que eu faria hoje. Eu não tive ninguém para me contar isso lá em 2011. Eu bati muita cabeça, fiz uns cursos porcaria, fiz curso que o professor faz reserva de conhecimento. Tu vai perguntar para o cara e diz, mas é que isso aí eu não ensino nesse curso, eu ensino no outro. Cara, que coisa mais triste ouvir isso de um professor. Nisso o Ricardo Wallace é fantástico, ele é desapegado. Ele pega e diz, tá aqui, ó, pega. Os caras pirateiam o livro dele tipo bicho e ele não faz nada. Eles dizem, estuda quem quer, tá aqui o conhecimento, ó, pega aí. O difícil é que a gente acaba não indo para essa área porque ela é difícil, ela é chata pra caramba. Hoje de tarde eu fiquei em home office fazendo laudo. Sentado, contando o ciclo, contando o ângulo, lembrando o que o reclamante disse, etc, etc, etc. Então assim, não é dinâmico. É dinâmico a coleta, ir lá em loco, ver e tal. Mas depois o relatório não é dinâmico. Então a gente não consegue
entender muito bem e acaba não indo para esse lado aí. Vou puxar as perguntas aqui, ver se alguém... Vou começar a pegar aqui. Existe estágio na área de perícia fisioterapêutica? Infelizmente não tem. Conversar com o diretor da VAR, que o lado estava didático. É isso aí, Vitor, parabéns. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Não vejo a hora de ir para essa área. Vamos lá, Camila. Começa hoje. Douglas, fiz o curso há 2 anos e ainda tenho muita dificuldade de trabalhar aqui no interior de São Paulo. Como assistente não é permitido fisioacompanhamento. Isso é na área trabalhista, tá? Cara, acompanhamento não é permitido, depende, né? Se você chutar a porta e fazer valer o teu direito, tem como. Dá para processar o médico por dano moral, dá para fazer o cerceamento de defesa, porque você é de confiança da parte livre de impedimento e suspeição. A diferença é que você tem que ver o quanto você está disposta a brigar no processo. Inclusive o advogado que te contratou, ver se ele está também disposto a brigar. Mas isso aí é o que é a mentira contada várias vezes que quer se tornar uma verdade e não é a realidade. Carlos, devido à pandemia, os trabalhos na área de ergonomia diminuindo, fiz uma mentoria com o Douglas e já estou trabalhando com um assistente. Obrigado, Carlos, realmente. A gente está fazendo uma mentoria juntos aí, tá bem legal. Deixa eu ver se tem aqui, parabéns. Obrigado, Luiz Paulo. Importante nas ações judiciais. Muito bem. Doutor Ricardo, sensacional. Reserva de conhecimento é tão fake, parece palavrão. Obrigado, Ricardo, realmente. Tive sorte, meu colega Marco Gama, aprendo muito. Exatamente. Bom, honestamente, eu tenho cursos nessa área, né? Tenho o curso do DPVAT, tenho o curso de CIF, tenho de ergonomia forense. E de tantas pessoas me perguntarem, eu percebi que eu precisava dar um curso começando do zero. Então eu formatei um curso, o nome dele é Começando do Zero, é o mesmo nome dessa live, Começando do Zero na Perícia Fisioterapêutica. Então eu vou lançar esse curso quinta-feira que vem. Pretendo fazer outra live, explicar o que eu vou entregar nesse curso, mas a ideia é entregar legislação, entregar avaliação físico-funcional, entregar a CIF, entregar a redação pericial, como construir, entregar o mercado como se inserir no mercado de trabalho, né? Então, assim, como começar? Isso tudo que eu passei, condensar e entregar. O formato híbrido, com algumas aulas gravadas e outras ao vivo comigo. Eu vou limitar a turma a 15 alunos, porque eu quero que as pessoas aprendam, eu quero estar junto nessa transformação com todos os alunos. Então vou abrir a turma, 15 alunos, fecha a turma. Ou vou deixar aberto, 5 alunos, fecha a turma também. E aí vamos trabalhar e vamos construir essa transformação do fisioterapeuta que está atuando, sei lá, no Pilates, na respiratória, na acupuntura, e ele quer fazer alguma coisa na área pericial. Porque a perícia fisioterapêutica nós já sabemos fazer, porque a avaliação é semiologia fisioterapêutica. Ok, perícia ergonômica é muito complexa, é a mais difícil de todas. Eu concordo que precisa muito mais conhecimento, que precisa muito mais engajamento. Eu sou pós-graduado em fisioterapia do trabalho, eu tenho cancha e mesmo assim às vezes eu me pego apertado. Agora, avaliar a pessoa, o indivíduo, quantificar, codificar, quantificar e qualificar as deficiências físico-funcionais nas estruturas e nas funções e ver o impacto disso numa vida ativa e participativa, que é a limitação da capacidade, a restrição de desempenho, a gente já faz. Só precisa empacotar isso um pouco melhor, né? E aí eu resolvi que eu não tinha nenhum curso nessa formatação, de ser básico, e eu vou entregar de uma maneira que você possa trabalhar amanhã. Douglas, o advogado me chamou. O que eu faço? Vamos lá! É agora. É o momento agora. Eu tenho 2 frases que eu carrego comigo. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então, assim, não tem concorrência na perícia. Não tem. Não tem, cara. Porque nós somos meia dúzia.
O que tem é o esforço hercúleo para trabalhar nessa área. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que pegar. Não é fácil, mas é recompensador depois. E outra frase que eu acho sensacional e que isso fez muito sentido quando o juiz disse para mim que já conhecia o meu trabalho, é que a frase é: seja tão bom que não possa ser ignorado. Por que isso? Porque o juiz ele acredita no laudo do perito dele, da confiança dele, mas ele recebe o parecer do assistente paralelo. Tu tem que fazer um parecer tão bom que não possa ser ignorado. Ele vai olhar aquilo e vai dizer: caramba, isso é bom demais. Esse é o nosso papel. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Eu estou iniciando nessa área e está sendo ótimo ouvir suas dicas e sua experiência. Obrigado por compartilhar. Joia, Leili. O que precisar, tamo junto. Deixa eu ver aqui o Vitor. Professor, quando o curso de Previdência estará pronto? Cara, o curso de Previdência tá pronto. Só que eu não lancei ele ainda porque eu resolvi antecipar esse do pessoal que está começando. Mas se tu precisar, depois a gente conversa, eu te explico como é que eu estou fazendo. Eu estou dando esse curso em forma de mentoria individual. Então o aluno já tem experiência com perícia e quer agregar a previdenciária junto no rol de conhecimentos dele. E aí a gente faz via mentoria. O Carlos está fazendo mentoria comigo, nós vamos começar semana que vem só para perícia previdenciária. Eu tô com o curso pronto, mas, cara, honestamente não tem demanda. É 2, 3 fisioterapeutas que querem, porque eles já têm experiência com perícia. Então não faz sentido, por exemplo, eu vender esse curso para quem está começando. Então eu preciso que a pessoa dê um passo atrás, conheça, entenda o construto da fisioterapia forense para depois ele dar o pulo, subir o nível para a previdenciária. Que é não é que ela é mais difícil. Já uma avaliação fisioterapêutica bem feita já ajuda o paciente na área previdenciária. Um atestado bem feito ajuda o paciente. Na minha aula de atestado eu dei 6 passos. Se fizer o atestado bem feito, já ajuda. O que não ajuda é entregar um papel que é mais um lá escrito, sei lá, que eu estava até... não é atestado, né? É uma declaração, é uma coisa que não serve para nada. Eu não tenho curso de biofotogrametria. Quem tem é o Dr. Tiago Marchese, o melhor fisioterapeuta que trabalha com quinóvia. Não tem um cara mais fera que esse. Segue esse cara aí que o curso dele tá para sair. É sensacional o trabalho do Tiago. Cara, nós estamos nos encaminhando para o final. Se alguém quiser mais alguma pergunta, fique à vontade. Mas é isso, cara. É uma carreira fantástica, eu me orgulho muito de ser fisioterapeuta. No nosso podcast do Fisioterapeuta 4.0, que é conteúdo de valor e de graça entregue em forma de podcast com empreendedorismo. Nosso foco no Fisioterapeuta 4.0, o tema é empreendedorismo. Lá, nós lançamos um episódio essa semana onde a gente estava discutindo justamente a valorização do fisioterapeuta. Cara, eu não posso acreditar, pegar o cartão do meu colega, tá escrito assim, FT Douglas, sei lá. Não dá. Gente, FT não existe nem no dicionário, que nem diz o Thiago. Não existe. Não usem FT. Se alguém tiver um cartão com FT, por favor, rasgue, bote fora, faça um escrito doutor. A régua é medida pelo jeito que você se posiciona. Físio. Cara, não use físio. Físio é apelido, é Zé do José, é Tonho do Antônio, é Quinzinho do Joaquim. Eu até brinquei, né? Esse ano eu fiz uma revolução na minha rede social. Eu só fiquei com o meu Instagram, Douglas Garcia Físio. Meu site era Douglas Físio, eu deletei. Então eu só fiquei com o doutordouglasgarcia.com.br. Então, é isso. Bom, para finalizar, para falar do curso. Na minha bio tem ali um link para quem se inscrever por primeiro. Quando eu lançar o curso vai ter um super desconto para quem se inscrever por primeiro. Na minha bio também vai ter lá todos os tópicos dessa aula, dessa live, eu fiz um e-book. Então se você se inscrever no curso, você já ganha o e-book. Se você não se inscrever no curso, a amizade é a mesma. Entra lá no grupo do Telegram, o e-book tá lá, né? Então você vai conseguir acessar o e-book de várias maneiras.
Quem entrar na minha bio lá e clicar e se inscrever, eu prometo um super desconto no curso nos 5 primeiros inscritos. Quem conseguir escrever primeiro e o e-mail estiver lá, eu dou um mega desconto. E de quebra já ganha o e-book com todos os tópicos dessa live. Lá no Telegram, no nosso grupo exclusivo, já está lá o e-book e outros materiais que eu já botei um monte de material lá no Telegram. Deixa eu ver aqui. Recém-formado, você sugere fazer algum curso antes para atuar como assistente técnico ou necessariamente? Cara, lembra que você é diretamente responsável por aquilo que assina. Se você acha que você consumindo conteúdo gratuito, você vai conseguir cobrar do seu cliente e fazer um bom trabalho como assistente técnico, você lembra que o teu nome vai estar lá. E se o processo for mal e não der o resultado, o cliente vai te cobrar. E tu vai ficar queimado. Então você tem que ter a certeza de que você está entregando um bom trabalho. É óbvio que eu sugiro que você faça curso. Óbvio. Porque você vai ganhar mastigado o que alguém tomou chibatada para aprender. Entende? Quando eu estudei lá em 2011, eu aprendi só com o Ricardo. E o Ricardo me deu muita bagagem. E, cara, quase que não foi o suficiente. Eu tive que tomar muita paulada nas costas para melhorar. E quando você faz um curso, o cara já te dá aquilo mastigado. Diz, ó, vai por aqui que é mais fácil. Vai por aqui que... né? Então, não é obrigatório, tá? O fisioterapeuta, ao pegar o canudo, ele já pode ser perito e assistente técnico. Tá na lei. E ninguém pode dizer o contrário disso. É lei. Você está habilitado a fazer isso. Não quer dizer que você seja capacitado. Porque tem um monte de gente que tem habilitação e dirige mal pra caceta, né? Então, assim, habilitado você está. Capaz, aí são outros 500. Como eu disse, se você acha que consegue, beleza. Por exemplo, eu já tive pessoas envolvidas nessa situação. Achava que sabia muito. Tu pode ser o melhor ortopedista, o melhor fisioterapeuta ortopédico, ter pós, mas a fisioterapia forense e a perícia tem saber próprio. Aí o cara fez um mega documento como assistente técnico e o título estava escrito assim, laudo fisioterapêutico. Natimorto. O assistente técnico não entrega laudo, ele entrega parecer de assistente técnico. Então, conhecimento faz diferença, entende? Então o cara entregou um documento natimorto. Quando o juiz olhou, caramba, o cara não sabe nem o nome do documento. Quiçá o que está escrito aqui dentro. Dá licença, não vou nem ler. É isso, cara. Então, acho que consome conteúdo gratuito primeiro. Vê o que o pessoal está entregando de maneira gratuita, vai consumindo isso, consumindo, você vai começar a fervilhar as ideias, ferver a cabeça, entender para que lado você quer ir. Eu não estou dizendo que você tem que fazer curso comigo. Não, faz com quem você sente que vai te entregar, que fala a mesma língua que você, está na mesma sintonia que você. Tanto é que eu falei aqui, pô, a Rebeca tem curso, a Karina tem curso, o Thiago tem curso, tem um monte de gente que tem curso aí, cara. Escolhe aí o cara que afina mais com a tua mensagem, com o teu jeito de trabalhar. Meus amigos, 1 minuto e meio para terminar a live. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com dúvidas, me chamem no direct, me mandem um sinal de fumaça, ouçam o conteúdo gratuito. Sou disponível, não respondo na velocidade que vocês esperam, mas me coloco à disposição. Quinta que vem eu vou fazer uma live rápida, talvez de uns 30 minutos, só para explicar o curso, a formatação para quem interessar. Vou abrir a turma, vou fechar a turma e vou me dedicar ao máximo para transformar fisioterapeutas em peritos e assistentes e jurisconsultores. Muito obrigado, gente, pela presença de todos, quem esteve aqui comigo. Agradeço imensamente emprestar os ouvidos, os olhos, os tímpanos e fico inteiramente à disposição nas redes sociais. Boa noite para todos e um grande abraço. Vou encerrar o vídeo aqui para o Instagram não fechar a porta na minha cara. Até mais. Aproveitem os stories, aproveitem o feed e aceite sugestões também de conteúdo para que a gente produza. Valeu? Grande abraço.